Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o seu Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, nós iniciaremos a nossa terceira aula da nossa caminhada aí sobre o Estatuto dos Servidores do município de Resende. Mas antes, convido a você que não é inscrito a se inscrever em nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações dos conteúdos que forem lançados. Também, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente, além também de compartilhar os nossos conteúdos. Lembrando que o e-book já está pronto, está aqui na descrição o link. São 50 questões sobre estatuto, 50 questões sobre lei orgânica do município de Resende, com gabarito e referências, para você treinar para o dia da sua prova e conseguir acertar, se não todas, o maior número de questões possível de lei orgânica e estatuto. Sem mais, bora lá para a aula. Paramos no artigo 80, na última aula. Seguiremos a partir do artigo 81. Fala da seção 3, da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 81. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado e avós, mediante comprovação por junta médica oficial e provando ser indispensável sua assistência pessoal permanente, e não podendo esta ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, para que você tenha direito à licença, tá? Para tratar aí de pessoa da família, você deve, esse requisito aí, você deve preencher, que é provar que a sua assistência pessoal permanente é indispensável e que você não pode prestar essa assistência simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença mediante avaliação realizada por médico designado pela equipe do setor de saúde ocupacional e atendimento ao servidor. Parágrafo 4º. Serão suspensas até a cessação da licença as seguintes verbas e gratificações. São verbas e gratificações que dependem efetivamente do funcionário estar em exercício, tá? Então, vale transporte, é para deslocamento do funcionário, insalubridade, periculosidade, aí é a função, né, local, enfim, que ele exercerá a função. Adicional noturno, se ele trabalhar à noite, estiver prestando serviço à noite, auxílio alimentação, para custear a alimentação do servidor. Depois você dá uma olhadinha nas demais que tem lá no parágrafo 4. Parágrafo 7º. Comprovada qualquer irregularidade na licença, a mesma será imediatamente suspensa, sendo passível de apuração por meio de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 8º. As licenças por tempo superior a 15 dias só poderão ser concedidas pelo prefeito municipal, cabendo aos secretários municipais deferir as de duração inferior. Então, aí a gente está falando para cuidar de pessoa da família. Para essa licença ser maior de 15 dias, ser mais de 15 dias, depende da liberação do prefeito. Menos de 15 dias ficará a critério aí do secretário, de onde você estiver lotado, é lógico, para que você fez concurso aí, a área, deferir a licença, certinho? Seção 4 da licença servidora gestante, artigo 82, a servidora gestante. Será concedida a licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença de que trata o caput será concedida a partir do 8º mês de gestação. O caput é aí o artigo em si, tá bom? Então, olha, a partir do 8º mês, em regra, tá? E 180 dias para a servidora gestante. Bom, parágrafo 2º. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, a servidora entrará automaticamente em gozo do benefício pelo período previsto no caput deste artigo. No parágrafo 3º, tá, fala do caso de natimorto, que decorridos
30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico. E se o laudo considerá-la apta ao exercício de suas funções, retornará às atividades normais. Parágrafo 4º. No caso de aborto, a servidora fará jus a 30 dias de repouso, remunerado mediante atestado expedido por médico oficial. Seguindo em frente, artigo 83. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença sem prejuízo do cargo e da remuneração pelo mesmo prazo do artigo anterior. Parágrafo 3º, que eu quero a partir de aí chamar a atenção de vocês para o seguinte, o período de licença estipulado no caput do artigo 82, que nós vimos que é de 180 dias, será aplicado apenas a servidor adotante de criança com até 1 ano de idade. Então, tem 1 ano de idade, até 1 ano de idade, 180 dias. Parágrafo 4º, a servidora que adotar criança entre 1 e 4 anos de idade será concedido 60 dias de licença. Já a servidora que adotar crianças de 4 a 8 anos de idade será concedido 30 dias. Então, vamos recapitular. 180 dias até 1 ano de idade. 60 dias entre 1 e 4 anos. 30 dias entre 4 e 8 anos. Da licença paternidade, seção 5, artigo 84, ao servidor genitor será concedido 15 dias de licença a partir do nascimento do filho, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Parágrafo único. No caso de servidor adotante, será concedido o prazo de 15 dias também, desde comprovada a situação de adotante. Então, aí, sendo o genitor ou adotante, o prazo é de 15 dias de licença. Seção 6. Dá licença por motivo de tratamento, de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho. Artigo 85. O servidor cometido de doença profissional acidentado em serviço terá direito à licença com vencimento integral, tá? Porque aí foi doença ou a doença profissional ou acidente em serviço. Então, o vencimento é integral. Parágrafo 1º. Acidente ou evento danoso que tiver como causa imediata ou imediata o exercício de atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 2º. Considera-se também acidente a agressão sofrida injustamente e não provocada pelo servidor no exercício de suas funções ou em razão dela, e sofrido no percurso de ida e volta do trabalho, incluindo-se o trajeto em horário de almoço. Parágrafo 4º. A comprovação de acidente, imprescindível para a concessão de licença, deverá ser feita no prazo máximo de 8 dias, mediante processo. Aí um prazozinho de 8 dias para que se comprove o acidente lá depois de instauração do processo. Artigo 86. A licença prevista no artigo anterior não poderá exceder a 4 anos. Seguindo o parágrafo único, no caso de acidente, verificada a incapacidade total para qualquer função pública, será concedida desde logo a aposentadoria ao servidor. Se ele não puder ser readaptado por incapacidade total para qualquer função pública, desde logo ele será aposentado. Seção 7, da licença para prestar serviço militar. Artigo 87. Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimento integral. Parágrafo 3º. Ao servidor desincorporado, será concedido prazo de até 30 dias, sem remuneração, para que reassuma o exercício do cargo. Então, esses 30 dias de prazo, para que ele volte à sua função, não terá remuneração, tá? Ao contrário do período que ele estiver licenciado para o serviço militar, praticando efetivamente, que aí será com vencimento integral. Seção 8. Dá licença por motivo de afastamento do cônjuge, servidor público civil ou militar. Artigo 88.
O servidor casado com servidora civil ou militar terá direito à licença sem vencimento, quando o cônjuge for designado para exercer função fora do município. Parágrafo 2º. Poderá ser concedido licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Pessoal, aqui ele fala de servidor casado, tá? Eu sei que alguém vai me perguntar isso. Com servidora, e depois ele fala lá de companheiro for deslocado, enfim. Mas aqui sendo servidor, isso acontecer com a esposa dele, vale também, tá legal? Se ela é deslocada, ela é militar e é deslocada para outro lugar, aí fora do município, o servidor também terá esse direito, correto? Seção 9 da licença compulsória, ou seja, aquela que é obrigatória, né? Artigo forçada, vamos dizer assim, artigo 89, o servidor que for considerado suspenso, suspeito de portar doença infecto-contagiosa grave, deverá ser afastado, cabendo à chefia imediata comunicar à autoridade sanitária competente. Parágrafo 1º. Resultando positivo a suspeito, o servidor será licenciado para tratamento de saúde, incluídos na licença os dias em que estiver afastado. Parágrafo 2º. Não sendo procedente de suspeita, o servidor deverá reassumir imediatamente seu cargo, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, período de afastamento, nada mais justo. Enquanto estiver sendo averiguada a suspeita, ele terá direito aos dias como se fosse do afastamento de efetivo exercício. Seção 10 da licença para desempenho de mandato eletivo. Artigo 90. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato federal ou estadual, será considerado em licença. Segundo, investido no mandato de prefeito municipal, a licença será sem vencimento, podendo exercer direito de opção pelos subsídios do cargo eletivo ou pelos vencimentos do cargo que exerce. Parágrafo 4º. O servidor licenciado nos termos deste artigo só poderá reassumir o exercício após o término, extinção, cassação ou renúncia do mandato. Partindo para o artigo 91, o ocupante de cargo em comissão, também titular de cargo de provimento efetivo, será exonerado daquele e licenciado deste, a partir da data da posse. Então, vamos lá. Se ele é ocupante em cargo de comissão, ele será exonerado do cargo de comissão, certo? Está lá, se ele foi para o mandato eletivo. Agora, se ele é titular de cargo de provimento efetivo, ele será licenciado a partir do momento que ele foi possado como prefeito, vice-prefeito, vereador, não sei, o cargo lá eletivo que ele concorreu. Então, quando eu falo comissionado, eu falo exoneração. Quando eu falo provimento efetivo, eu falo licenciamento. Artigo 92. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo efetivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Seção 11 da licença para tratar de interesse particular. Artigo 93. O servidor estável, aí ó, já passou do estágio probatório, ele já é estável, terá direito à licença para tratar de interesse particular, sem percepção de vencimentos, por período não superior a 2 anos, podendo ser prorrogada em uma única vez por período não superior a esse limite. Aí cai na sua prova que o servidor que ainda cumpre o estágio probatório terá direito à licença para tratar de interesse particular. Se o caput do artigo ele fala que o servidor é estável, se ele é estável, ele já venceu o período probatório.
tá? Então, por isso que ele tem direito a essa licença. Parágrafo 1º. A licença será negada quando o afastamento do servidor fundamentalmente for inconveniente ao interesse público. Parágrafo 2º. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão de licença, a não ser que esteja legalmente afastado. Parágrafo 3º. O servidor que permanecer em licença por prazo superior a 4 anos, injustificadamente, sofrerá processo administrativo disciplinar e poderá ser demitido do cargo, se, no prazo de 30 dias de sua efetiva notificação, não atender à convocação da administração para reassumir o cargo. Artigo 94. Não será concedida licença para tratar de interesse particular ao servidor nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício do cargo. Lógico, se ele ainda não assumiu, não entrou em exercício, tá, pessoal? Ele não poderá pedir essa licença. Nomeado, ainda não entrou em exercício. Removido, ainda não entrou. Transferido também não. Então, ele só poderá requerer quando ele efetivamente começar a exercer o cargo. Artigo 95. O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, desistindo da licença. Artigo 96. O servidor não poderá obter nova licença para tratar de interesse particular antes de decorrido 2 anos do término da anterior. Pois bem, ele ficou de licença durante 2 anos, tá? Aí ele voltou a trabalhar. Ele só poderá requerer uma nova licença para assuntos de interesse particular após 2 anos do término da primeira. Ok? Aí sim ele poderá. Antes desse período, não poderá pedir essa licença novamente. Seção 12. Da licença especial, artigo 97. O servidor com pelo menos 3 anos de efetivo exercício no cargo poderá afastar-se sem prejuízo dos seus vencimentos, mediante autorização do prefeito municipal para frequentar cursos de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu em instituições de ensino de nível superior, oficial ou reconhecida. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, somente serão considerados os cursos que, a linha A, sejam diretamente relacionados com a atividade profissional para a qual o servidor foi concursado. B, tenham no mínimo 360 horas de duração. Parágrafo 2. O afastamento será autorizado por até 2 anos, mediante termos de compromisso de que o servidor permanecerá prestando serviço ao município por tempo igual ao do período da licença concedido, a partir do término do curso. Então, se você for pedir essa licença, você tem que ter a ciência, a noção de que quando você voltar, você deverá ficar no município prestando serviço durante esse período que você, ou igual esse período que você ficou licenciado. Se você ficou 2 anos, você deverá prestar o serviço de 2 anos ao município, tá? Você assinará esse termo, porque você pode estudar, voltar e querer ir embora, mas você tem esse compromisso. Parágrafo 5. Será cancelada a licença e o servidor obrigado a retornar imediatamente ao serviço. C. A linha A, deixar de apresentar mensalmente comprovante de assiduidade e aproveitamento no curso, expedido pela instituição de ensino em que estiver matriculado. B. Dedicar-se a trabalho remunerado, quer público ou privado, exceto os que legalmente ocupava anteriormente à concessão da licença. Parágrafo 6. Ao servidor que já houver obtido concessão de licença especial, somente lhe poderá ser concedida outra mediante. Bora lá. A linha A, 2 anos de efetiva prestação de serviços ao município na área de sua especialidade, após o término do referente curso. A linha B, comprovação de que o curso é de nível superior ao que deu causa à licença anteriormente concedida. Seção 13 da licença prêmio. Bom, aqui um adendo é o seguinte, que nós vamos ver a licença prêmio no município de Resende. Ok, tá? Porém, essa licença prêmio, ela foi extinta pela MP 1552
de 96, tá? Lá da Constituição Federal, que ela consta no artigo 87, perdão, da Lei 8.112. Apaga a Constituição, pessoal. Da 8.112 no artigo 87, que agora ela vai falar de licença capacitação, tá? Lá ela foi extinta, tá? E a gente sabe que o estatuto ele é baseado na 8.112. Mas aqui ainda mantiveram, tá legal? Porque algum aluno provavelmente ia me perguntar sobre isso, eu já estou antecipando aqui e explicando. Artigo 98, após cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o servidor efetivo poderá requerer o gozo da licença-prêmio por 90 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. É isso mesmo. Você que está estudando, depois de 5 anos, você poderá pedir uma licença de 90 dias, recebendo para fazer o que você quiser. Quiser lícito, né, pessoal? Parágrafo 1º. Para todos os fins de direito, contar-se-á a data da mudança do regime seletista para o estatutário. É porque isso acontece no estatuto, tá? Na Lei 8.112, por aí vai. No caso, na 8.112 acontecia. Eu estou falando das regras para o funcionalismo público. Parágrafo 2º. Os servidores que já preencham os requisitos do caput deste artigo na data da publicação desta lei terão seus direitos assegurados nos termos a seguir. A. Os servidores acima elencados poderão solicitar o gozo da licença-prêmio que se fizerem jus antes de implementarem os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria, contando tal período como de efetivo serviço prestado ao município. Artigo 99. O servidor que já tenha implementado o período aquisitivo ou vier a implementar, deverá solicitar por escrito a concessão da licença. Seguindo aí, artigo 100. O servidor perderá o direito à licença-prêmio se durante o quinquênio aquisitivo, vamos lá, ele sofrer a penalidade administrativa de suspensão, ele tiver mais de 10 faltas não justificadas ao serviço, ele sofrer condenação à pena privada de liberdade por sentença definitiva, transitada em julgado. 4. Gozado licença por motivo de doença em pessoa da família ou afastamento de cônjuge, servidor civil ou militar por mais de 90 dias. Ou se ele teve licença para tratar de interesses particulares por mais de 120 dias. Então, nesses casos aí, tá? Ele perderá direito à licença-prêmio. Parágrafo 4 aí, pessoal, a concessão de licença-prêmio prescreverá quando o servidor não iniciar o seu gozo dentro de 30 dias, contados da publicação do ato que houver concedido. Então, tá lá. Ele pediu, foi concedida a licença-prêmio, ele tem 30 dias para iniciar o gozo da licença. Capítulo 5 da disponibilidade, artigo 102. O servidor estável ficará em disponibilidade com vencimentos integrais quando 1. Seu cargo foi extinto e não se tornar possível seu imediato aproveitamento em cargo equivalente. 2. Ocupante de um cargo, o seu ex-titular for reintegrado. Então, nesses dois casos aí, ele ficará em disponibilidade com vencimentos integrais. Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que alterada a sua denominação, o servidor em disponibilidade nele será obrigatoriamente aproveitado. Capítulo 6 da aposentadoria, artigo 103. O servidor será aposentado, primeiro, compulsoriamente, aos 70 anos de idade. Segundo, voluntariamente. Terceiro, por invalidez. Tá? Aí eu botei o artigo 104, ó, a invalidez será verificada por junta médica oficial, mediante a expedição de respectivo laudo, após confirmar-se a impossibilidade de readaptação. Artigo 105. O vencimento da aposentadoria não poderá exceder ao percebido pelo servidor quando em atividade. Vai para casa ganhando menos. Capítulo 8
das concessões. Artigo 109. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Primeiro, por um dia, para doar sangue ou para realizar exames preventivos. Segundo, quando estudante, para a prestação de provas ou exame, cujo horário coincida com o da repartição. Parágrafo único. O pedido para ausentar-se deverá ser feito com antecedência de 24 horas, sendo responsabilizado o servidor que prestar falsa informação. Capítulo 9 do direito de petição. Aí quero que você preste um pouquinho mais de atenção. Artigo 110 é assegurado ao servidor o direito de requerer, representar e pedir reconsideração aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 111. Toda solicitação, qualquer que seja sua natureza, deverá, primeiro, ser encaminhada à autoridade competente e, segundo, ser encaminhada por intermédio da autoridade imediata superior ao requerente, tá? Se ele não tiver acesso direto. Parágrafo 1º. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata este artigo deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias contados a partir da data do recebimento da solicitação, no protocolo da Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. Somente caberá recurso. Primeiro, do indeferimento do pedido de reconsideração. Segundo, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 3º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Bom, esses prazos, mais adiante, eu quero que você preste muita atenção. Mas olha esse daí do 112, o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a partir exclusivamente da publicação no boletim oficial da decisão recorrida. Então, a partir da publicação, o servidor tem 30 dias para interpor pedido de reconsideração ou recurso. Parágrafo 1º. Proferida a decisão, será imediatamente publicada, sob pena de responsabilidade do servidor encarregado. Parágrafo 2º. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Tá? Então, olha aí, esses prazos que eu falei, que eu quero que você preste bastante atenção. Artigo 113, direito de requerer, prescreve. Inciso 1º, 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o que afeta interesse patrimonial e crédito resultante das relações de trabalho. Então, quando eu falar de requerimento aí, tá? Para os casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou casos que afetam interesse patrimonial e crédito, resultantes das relações de trabalho, o prazo é de 5 anos. Já nos demais casos, 180 dias. Aí eu falo, por exemplo, de suspensão, tá legal? Aí será de 180 dias. Legal? Então, não é difícil guardar esses prazos. Parágrafo 1º. O prazo da prescrição será contado a partir da data da publicação do ato impugnado. Parágrafo 2º. Quando o ato for de natureza reservada, a publicação será apenas do número do processo, do título e nome do interessado, seguido no termo reservado. Seguindo o artigo 114, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Tá legal? Então, foi lá. Lógico que vai haver uma análise, enfim. Então, aquele tempo que a gente viu lá de prescrever em 5 anos, no caso de demissão, e até dei o exemplo de suspensão aí por 180 dias, eles vão ser interrompidos. Legal? Artigo 115. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Artigo 116. Para finalizarmos a aula, para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento,
na repartição servidor ao procurador por ele constituído. É lógico, para ele ver como que está o andamento, né? Pessoal, como em toda aula, nós faremos um exercício para fixarmos o que estudamos, tá? Vem comigo nessa questão que nós preparamos, que diz assim: à luz do Estatuto dos Servidores Públicos de Resende, analise e marque a opção incorreta, que era aquela que está errada segundo o Estatuto dos Servidores de Resende. Primeiro, Tícia, funcionária pública estável do município de Resende, deu à luz ao seu filho fulano. A ela será concedida a licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Letra B. A partir da data de posse, ocupante de cargo em comissão, também titular de cargo de provimento efetivo, será licenciado daquele exonerado deste. Letra C. Ciclano, funcionário da Prefeitura de Resende, entrou com um pedido de reconsideração e o recurso, julgado cabível, interromperá a prescrição. E a opção D. O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, desistindo da licença, tratando-se da licença para tratar de assunto particular. Então, pessoal, ó, pausa o vídeo aí, tá? Resolva a questão, em seguida nós voltamos com o gabarito. Ok? Resolveu? Bota aqui como você foi, sua dúvida, tá? Pode deixar aqui. Bom, pessoal, a questão pede aí para a gente marcar incorreta segundo aí o Estatuto dos Servidores de Resende. A opção A diz que Tícia, funcionária pública estável do município de Resende, deu à luz ao seu filho fulano. A ela será concedida a licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo do cargo e da remuneração. A nossa base está no artigo 82, que fala exatamente isso. A servidora gestante será concedida licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Legal? Então está correto. Letra B fala: a partir da data de posse, ocupante de cargo em comissão, também titular do cargo de provimento efetivo, será licenciado daquele exonerado deste. Bom, a nossa base está no artigo 91, que diz o seguinte: ocupante de cargo em comissão, também titular de cargo de provimento efetivo, será exonerado daquele, no caso do cargo de comissão, e licenciado deste, que é do provimento efetivo, desde a partir da data da posse. Então, pessoal, aqui ele inverteu, ele colocou o contrário. Olha aqui, quando eu falo de cargo em comissão, eu falo de exoneração. Quando eu falo de provimento efetivo, eu falo de licenciamento, correto? A questão ele inverteu, ó. Comissão ele botou licenciamento, cargo de provimento efetivo ele botou exoneração. Então a letra B, por enquanto, é o meu gabarito, ela está errada. Letra C. Ciclano, funcionário da Prefeitura de Resende, entrou com pedido de reconsideração e o recurso julgado cabível interromperá a prescrição. Como base aí, pessoal, eu trouxe o artigo 114, pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem o quê? A prescrição. Exatamente o que está na nossa questão, falando sobre isso, a nossa alternativa. E a letra D, o servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, desistindo da licença quando tratasse da licença para tratar de assunto de interesse particular. Perdão. A nossa base está no artigo 95. O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, desistindo da licença. Aí é lógico, a gente está falando daquela licença específica para tratar de assunto de interesse particular. Então, aí, o nosso gabarito ficou sendo a letra B, tá? Letra B é a que está incorreta. Legal? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Tá? Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, porque além de Resende, a gente vai trazer aqui lei orgânica de outros municípios, estatutos também de outros municípios
E você que for fazer concurso para outros municípios poderá estudar aqui com a gente esses conteúdos, tá? Se inscreva aí, ative o sininho, dê o seu like, compartilha aí, que é muito importante para a gente. Ó, já está na descrição do vídeo aqui o link para você ter acesso a adquirir o e-book com questões da lei orgânica e do estatuto aí do município de Resende, tá? Pessoal, um grande abraço. Aqui o professor Gabriel Velasco. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Então, a IASE trabalhando para a sua aprovação. Estou deixando aqui o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, tá? Um forte abraço, ó. Até o próximo vídeo. Tchau.